Se todo mundo acha que a base que é a solução do Vasco, por que, afinal de contas, o Vasco não está apostando na base? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar um assunto que me é muito caro, que é a questão do aproveitamento da base no time principal. Desde que eu fiz esse canal, há mais de 3 anos atrás, eu sempre abordei essa questão aqui de como a solução, a saída para essa crise que o Vasco enfrenta é apostar intensivamente na base. Repito, desde o começo do canal eu venho batendo nessa tecla e eu fico feliz de perceber que ao longo desses 3 anos aí, cada vez mais esse discurso foi se espalhando pela torcida do Vasco. A cada dia que passa, a torcida se conscientiza mais de que a solução é essa. Por quê? O Vasco não tem condição de trazer um craque para a equipe. O Vasco não tem condição de ir no mercado e trazer um jogador para resolver, um jogador que vire referência na equipe. Nos últimos anos, a gente viu isso acontecendo quando a gente trouxe um garoto da base. Aconteceu com o Douglas Luiz em 2016, aconteceu com o Paulinho no final do ano passado, começo desse ano. Infelizmente, a gente vende eles muito rápido, nem dá tempo deles se solidificarem como ídolos da torcida, né? Porque mal eles aparecem, eles já são vendidos, mas eles são a prova viva de como é muito mais fácil a gente conseguir um craque, um jogador que decida, que seja a referência do time, apostando no menino da base do que trazendo alguém de fora. E aí você vai falar, e eu vou ter que concordar com você, que nem todo jogador da base é um Paulinho, é um Douglas, né? Para cada Paulinho que a gente sobe um Henrique, a gente sobe um Caio Monteiro, a gente sobe um Paulo Vitor, a gente sobe um Evander. E é verdade. Só que esses jogadores também são importantes. Você não precisa ter um time só de craques para fazer uma equipe competitiva. Você precisa ter esses jogadores também que são coadjuvantes ali, que ajudam a completar o elenco. E até nesses casos, é melhor que o jogador seja da base. Por quê? O jogador da base é mais identificado com o time, vai dar mais valor a estar vestindo essa camisa aqui, já conhece a torcida do Vasco, já sabe como o clube funciona. São jogadores mais baratos, o salário do menino da base dificilmente vai ser maior do que um jogador que você contrata de fora, mesmo que venha de um Madureira da vida. E são jogadores que têm o passe atrelado ao Vasco. Então, se por acaso eles se destacarem a ponto de despertarem o interesse de algum clube de fora, ou até um clube de dentro do Brasil mesmo, a gente pode vender e ainda ganhar uma grana com ele, o que dificilmente vai acontecer com jogadores que vêm de fora, né? Até porque o balanço patrimonial que o Campelo publicou no dia 30 de abril demonstra isso. Esses jogadores que vêm de fora vêm com os direitos federativos todos pertencente a outros grupos, a outros clubes, outro grupo de empresário. O Vasco tem ali, na maioria das vezes, 30, 20, se tanto, de percentual desses jogadores. Então são jogadores que vêm para o Vasco e se não vêm emprestados, que aí é 100% do clube que emprestou, vem com um percentual muito baixo para o Vasco. Então se o Vasco vende esses jogadores, nem muito lucro ganha com eles. Jogadores da base, não. Além deles terem um percentual muito maior pertencendo ao clube, ainda tem aquela questão do clube formador. Então, se for um jogador que vá para a Europa e se destaque, a gente ainda pode, lá no futuro, ver pingando um dinheirinho por conta desses jogadores. E aí a gente chega na questão que motivou esse vídeo, né? Se tem tantos pontos positivos, se a gente tem a chance de achar um craque na base, se vai ser um jogador que custa menos ao clube, se vai ser um jogador que pode render dinheiro ao clube caso ele seja vendido, por que o Zé Ricardo não aposta na base? Por que antes dele, o Jorginho também, que foi o treinador que ficou um maior tempão no Vasco, mal apostou na base, você vai perguntar. E aí eu vou responder, porque para o treinador não é tão interessante apostar na base quanto é para o clube. Porque pensa comigo, 2 dessas 3 questões que eu apontei aqui não interessam para o treinador. Questão financeira, o que o treinador tem a ver com a questão financeira? O que o treinador tem a ver com quanto um jogador ganha de salário, se ganha mais, se ganha menos, com quanto o clube vai ganhar se vender esse jogador no futuro? Essas questões não competem ao técnico, não tem envolvimento do técnico.
Então a única questão que sobra é a questão da técnica ali, de pegar um jogador da base que seja um craque e traga um diferencial técnico para a equipe. Mas isso a gente sabe que não é tão simples quanto parece. Porque não é todo jogador da base, na verdade a maioria dos jogadores que você puxar da base, você não vai botar eles no time principal e eles vão, de primeira, já chegar destruindo, né? O Douglas Luiz foi assim, o Paulinho foi assim também, mas na maioria dos casos existe um período de adaptação. O jogador ele tem várias dificuldades para conseguir se adaptar a jogar no time profissional. São jogadores que, mesmo que comecem bem, têm a tendência a oscilar muito. Então faz uma partida boa, na seguinte você já espera que ele vai repetir a atuação e ele tem uma atuação ruim. Mesmo o Douglas Luiz, mesmo o Paulinho, que são esses pontos fora da curva, que são esses exemplos de sucesso que a gente tem para dar, tiveram oscilações. O Paulinho começou bem lá, teve boas atuações com o Milton Mendes, depois teve uma queda de rendimento. Muita gente já ficou se perguntando, esse Paulinho aí, o pessoal aposta nele, nem parece tudo isso. O Douglas Luiz também começou bem com o Jorginho, mas depois, até por ter sido escalado fora de posição, adiantou um pouco ele, teve uma queda de rendimento, já teve gente reclamando também. Então, se esses jogadores que são aí referência, que foram vendidos aí a preço de ouro para o exterior, se esses jogadores já têm esse questionamento, imagina os que são um pouco menos talentosos do que eles. Vão oscilar bem mais, né? E isso por vários motivos. Pode ser por nervosismo mesmo, aquela pressão, a criança, os caras muitas vezes chegam com 8, 10 anos nas divisões de base, crescem com aquela expectativa de quando eu vou estar, vai ser assim, vai ser assado. Chega no dia, você tem nervoso, não posso vacilar, é minha única oportunidade. Essas coisas vão te deixando nervoso, né? Ou mesmo que não esteja nervoso, a própria falta de experiência, a falta de malandragem faz diferença. Você está jogando só com uma molecada da sua base, todo mundo cabaço, de repente você vai encontrar um monte de jogador com anos de experiência, que já tem muito mais malandragem, os juízes são diferentes na base, a questão da torcida, é um ambiente todo diferente. Então você leva um tempo para se acostumar, para perceber como é que as coisas funcionam ali. Às vezes o jogador é a estrela da base, então está acostumado a jogar num time que joga tudo em função dele, e aí quando ele sobe profissional, ele é mais um na equipe, é outro cara que é referência para a equipe, ele fica meio escanteado ali, não sabe muito bem como se comportar. Tá, mas acostumado a cavar falta, cair, porque o juiz marca. Juiz de base, às vezes também é mais inexperiente e marca mais. Aí quando pega uns juízes mais cascudos no profissional, eles já não embarcam mais na dele. A própria reação da torcida, seja exaltando, seja vaiando, seja pressionando, cobrando, o jogador da base não está acostumado a jogar com a torcida tão em cima assim. E de repente estreia num jogo com a imprensa também, perguntando, cobrando, questionando por que fez isso, por que fez aquilo. Tudo isso pode mexer com a cabeça do garoto, né? Às vezes ele começa bem porque jogou um jogo do estadual, jogou um jogo do Campeonato Brasileiro que não é tão decisivo, e aí vai para um jogo mais decisivo, sente a pressão, a torcida tá diferente, o clima de um jogo decisivo é diferente, e às vezes ele não tá preparado para aquilo. Às vezes mascara mesmo, né? Joga 2, 3 jogos bem, já se sente o rei da cocada preta, já acha que tá com tudo em cima, não precisa fazer nada, não precisa mais correr, toda a sua carreira de futebol vai se desdobrar à sua frente sem que ele precise fazer esforço nenhum. Ou vai pra noitada, né, se deslumbra, porque de repente ele vira um cara conhecido, vai nas baladas, as meninas todas ficam dando em cima dele, o pessoal oferece bebida de graça, ele começa a ganhar um salário maior também, porque quando você sobe profissional, o seu salário dá uma aumentadinha ali, e aí se deslumbra e se perde na noite. Tantos casos a gente já viu desse jeito, não é? Então, gente, são muitas possibilidades, são muitas coisas que podem fazer um jogador oscilar, perder o foco, começar bem e depois ir mal, ou até mesmo se perder para sempre, né? Às vezes, um desses elementos que eu citei aí é tão grave no jogador que ele se perde para sempre, nunca se transforma no jogador que esperavam que ele pudesse ser. Por conta de tudo isso, é que apostar na base não é um projeto de curto prazo. Não dá para esperar agora, por exemplo, o Vasco está na crise, o Vasco está mal, o Vasco precisa de um lateral esquerdo, então vamos procurar alguém da base. E se não é o momento ideal para apostar na base,
Porque o jogador não é uma solução imediata. Ele tem que subir aos poucos, ele tem que ter as oportunidades. Ele vai bem, oscilou, começou a entrar naquela fase ruim, afasta, bota outro, né? Vai entrando, deixa ele sentindo como é que as coisas funcionam. Às vezes vai demorar 1, 2, 3 anos para o jogador começar a atingir o potencial que se espera dele. Ou seja, como eu falei, é um projeto aí de médio, longo prazo. Você sobe o jogador agora para daqui a 6 meses, 1 ano e meio, ele começar a trazer resultado. Enquanto isso, a gente tem aí os nossos treinadores do Brasil que estão trabalhando numa perspectiva de curtíssimo prazo. O treinador no Brasil perdeu 2, perdeu 3 seguidas, já está com o emprego ameaçado. Ele sabe que tem que fazer o time render imediatamente. Então, muitas vezes, ele vai apostar num jogador que talvez não tenha tanto potencial, mas é seguro. Ele vai pensar assim, por que eu vou apostar num garoto da base que talvez até tenha potencial, sei lá, o Lucas Santos, por que eu vou apostar no Lucas Santos? Garoto novo, vai estrear agora, franzino, de repente vai ser engolido pelos zagueiros do profissional, de repente vai tremendo, vai ter a confiança. Eu posso apostar nele e ele pode destruir? Pode. Mas eu posso apostar nele e ele pode também quebrar minha cara. E aí como é que eu fico? Queimei o garoto, vão reclamar que eu não apostei. Não, melhor investir aqui no Riascos, que eu sei que não é nenhum craque, eu sei que não vai resolver o jogo sozinho, mas eu sei também que ele não vai amarelar, que ele pelo menos vai se entregar em campo, vai marcar. Eu já conheço esse jogador, sabe? Então eu prefiro apostar num jogador que, mal ou bem, eu sei o que vai render em campo, do que fazer uma aposta que eu posso me dar muito bem, mas eu posso quebrar minha cara também. E a chance de eu quebrar a cara é até bem maior do que eu me dar bem. Porque, deixa eu insistir nisso aqui, o treinador no Brasil, ele trabalha a curtíssimo prazo. Ele tem um jogo hoje, o jogo é decisivo, o jogo que se ele perder, ele pode cair. Ele vai apostar num garoto nesse jogo? Se o garoto corresponde, ele tá salvo. Mas se o garoto não corresponde, ele tá fora, entendeu? Então você vai esperar que o treinador vai apostar, vai colocar a própria carreira, o próprio emprego dele na linha de frente para apostar num garoto? É muito difícil, é muito difícil. Tá bom, Felipe, tá bom, mas tem uns casos que são muito discrepantes, né? Olha aí, o Wellington não tá jogando nada e mesmo assim o treinador insiste com o Wellington. O Paulão não tá jogando nada, tem o Ricardo da base e mesmo assim o treinador insiste com o Paulão. Não é possível que o treinador não perceba que insistir num cara ruim é pior do que dar a chance do que apostar num garoto da base que mal ou bem pode surpreender. Pois é, tem essa questão também, mas a gente tem que levar outras coisas em consideração. A questão da hierarquia no futebol brasileiro é muito importante, é muito levada em consideração. O treinador no Brasil, a gente sabe muito bem, ele tem 2 funções, né? Ele tem a função tática ali, de saber preparar um time que jogue direito, que jogue no 4-4-2, no 4-3-3, marque em cima, todas essas questões táticas, mas ele é muito psicólogo também, né? Tem muito aquela coisa do paizão, do psicólogo, de saber administrar o grupo, de saber deixar o grupo motivado, porque no Brasil a gente sabe, se o grupo quiser, derruba treinador e derruba rápido. Começa a fazer corpo mole, começa a não corresponder mais em campo, dá 2, 3 jogos, o treinador cai. Então o treinador, nesse sentido, fica um pouco na mão do grupo que ele está. Ele precisa saber administrar os egos da equipe que ele tem, senão os jogadores ficam contra ele e aí, amigo, é 2 palitos para ele ir embora. E aí, nesse sentido, é muito mais fácil você barrar o garoto que está começando, tirar ele da equipe, se for o caso, do que tirar um veterano, tirar um jogador que já é mais consagrado. O menino, você fala, você vai ficar barrado hoje, você saiu da equipe, ele vai saber botar a viola no saco ali, paciência, os jogadores são mais velhos mesmo, tá na vez dele, eu vou ficar aqui no banco, vou esperar minha próxima oportunidade. Um jogador mais veterano, um jogador que já tá mais ali estabelecido na carreira, ele não vai aceitar com a mesma naturalidade, tô sendo barrado porque um moleque que nem saiu das fraldas ainda vai tomar o meu lugar. O cara vai ficar indignado. E de repente, dependendo da influência que ele tem no grupo, ele começa a contaminar o resto da equipe, começa a envenenar o treinador. E aí pode ser o começo ali de um motim do grupo em cima do treinador. A gente está tendo um exemplo muito claro disso agora com o Wellington, né? Vocês viram aí como o Wellington foi ele sair da equipe, começou a ficar fazendo burburinho. Teve essa história da foto aí, do quem é a culpa, né? Que, pelo que a gente viu nos bastidores aí, pelo que a gente ouviu de informações, foi uma ideia do Wellington. Aí temos os moleques da base que já estão se sentindo injustiçados, que querem parecer descolados
com o pessoal mais velho, aí bota a pilha nele, vamos ver que essa foto vai ser engraçado. Essa foto aí acabou tomando uma proporção maior, mas antes disso, quem acompanha o Instagram do Wellington vai poder dizer melhor do que eu, ele já vinha postando umas fotinhos ali, com uns textinhos bem assim, ambíguos, né? Que se você olhar com um olhinho um pouquinho mais crítico, um olhinho um pouquinho mais maldoso, parece crítica para treinador, parece mensagenzinha pro resto do elenco. Então a gente vê como é que um jogador desse vira problema. Mas o técnico não pode virar refém desse tipo de jogador. Não pode, mas o cara, ele meio que pesa isso na balança. O cara já tem um monte de problema para resolver. Como é que eu vou fazer esse time jogar? Como é que eu vou motivar os jogadores? Pô, questão de salário atrasado. Como é que eu faço pro time não perder o foco apesar disso? São vários problemas que o cara tem que resolver. Aí ele não quer, além de tudo isso, ter que resolver mais um problema, que é tirar um jogador, barrar o jogador, para ele ficar contaminando a equipe, né? Se ele não tem muita convicção de que tem que tirar ele, que quem ele pôr no lugar vai ser melhor, ele acaba falando, vou insistir com ele mesmo. Eu acho que esse foi o erro do Jorginho em 2016. Insistiu muito tempo com o Jorge Henrique na equipe, com o Diguinho na equipe, com o Júlio César na equipe, e para mim não foi outro motivo do que esse. Ele sabia que se barrasse esses jogadores ia ter problema de grupo, só que o Jorginho resolveu com os caras até o final, né? Tinha uma hora ali que, o time não tava rolando, dava pra ver que tinha que mudar os jogadores e o Jorginho não mudava. Morreu abraçado com os caras, foi o erro dele. O Zé Ricardo dessa vez foi mais inteligente. O Wellington, por exemplo, ele insistiu com o cara, esticou a corda até onde dava, mas aí teve a inteligência de perceber que quando não dava mais, quando ele viu, se eu insistir aqui, de repente vai sobrar pra mim, só então ele foi barrar o Wellington. Mas, repito, demorou tanto para barrar o Wellington também porque não tinha convicção de quem vai pôr no lugar, né? Botou o Bruno Silva, Bruno Consendei. Se esses caras não correspondem, aí ele tem que voltar pro Wellington, pro time, de repente ele se desmoraliza ali com o resto da equipe, sabe? Um contra-exemplo muito bom que a gente pode pegar disso é o Milton Mendes, o treinador que assumiu a equipe aí entre o Jorginho e o Zé Ricardo, que a abordagem dele foi completamente diferente. Foi mais uma doutrina de choque, uma doutrina de confrontação, chegou barrando o Nenê, chegou barrando o Rodrigo, apostou forte na molecada, né? A gente vai lembrar daquele jogo contra o Vitória, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde o próprio Paulo Vitor jogou muito, Paulinho jogou muito, Matheus jogou muito, apostou na base, deu uma revigorada na equipe, a gente conseguiu vitórias interessantes e parecia que então esse era o caminho, é agora, o time vai deslanchar. De repente aconteceu o que costuma acontecer mesmo, os moleques começaram a oscilar, de repente eles fizeram uma partida boa, na seguinte já não tá tão boa, fizeram essas duas partidas boas, depois na seguinte fizeram uma partida bem ruim, e aí de repente, fez ruim, então vou substituir ele e vou botar o veterano de novo. O veterano já entra de corpo mole. Você escolheu o cara, não apostou na molecada? Agora quer que eu resolva? Não, agora não vou resolver não. Nessa perde o grupo, os caras começam a tumultuar o ambiente. E a gente viu, no final, o Milton Mendes acabou caindo muito mais por não ter o grupo na mão do que por outras questões, né? O grupo começou a boicotar, a querer derrubar o treinador. Às vezes os próprios garotos, né, que estão sendo beneficiados por essa política, têm a cabeça fraca, os veteranos malandrão ficam soprando no ouvido dele, ajuda a derrubar o técnico que está apoiando ele. Então isso para mim demonstra como não é tão simples assim o treinador, por conta própria, bancar, eu vou fazer uma renovação da equipe, eu vou apostar na molecada. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que os jogadores da base acabem indo lá pro final da fila de opções. O técnico tem como primeira opção os jogadores deles titulares lá, aí na reserva é o jogador que foi contratado, que às vezes foi contratado por 150 mil e tá no banco, então vou dar uma oportunidade para ele. Tem esse outro aqui, que é veterano, e eu já tive que barrar ele porque não tá em forma, mas se sai o titular e ele não entra, ele vai ficar emburrado também, então vou botar ele. E nessa, os júniores ficam sendo a última opção, é quando não tem mais ninguém para escalar mesmo, é que os caras entram. E nessa, eles acabam entrando muito mais pressionados. Toda aquela questão da inexperiência, da pressão, da falta de malandragem, que a gente comentou lá no final, acaba se potencializando, porque o garoto entra falando, cara, essa é a minha chance. Se eu não aproveitar, se eu não me destacar nesse jogo aqui, só vou ter outra oportunidade daqui a 3, 4 meses, quando calhar do titular, do reserva imediato, do cara que ele improvisa lá, não poderem jogar.
Então, é agora ou nunca. E isso pode servir de motivação para o garoto entrar com a faca nos dentes e resolver a partida, ou pode, muitas vezes, fazer o garoto se afobar. O cara quer tentar resolver sozinho, quer atravessar pelos dois zagueiros, quando o toque pro lado era mais simples. E nessa, ele acaba até se queimando, né? Não consegue fazer uma boa atuação, aí a torcida já fica puta com o cara. Olha aí, ó, falam tanto tempo pra escalar esse moleque, que esse moleque era bom, olha que partida ruim ele fez. E aí ele volta lá pro final da fila, e aí só vai ter uma chance daqui a 3, 4 meses, e aí caga no pau de novo. Um bom exemplo disso aí foi um caso assim tão exagerado, que aí fica bem evidente que isso aconteceu, foi ainda com o Milton Mendes, né? Uma vez que ele resolveu escalar o Alan, aquele lateral esquerdo novo, de ponta esquerda, vocês lembram? Um jogo lá no Sul, acho que foi contra o Curitiba, contra o Chapecoense, não lembro exatamente contra quem. Ele resolveu botar o garoto para jogar lá de ponta esquerda, ainda por cima fora da posição dele. E não funcionou. O Alan estava nervoso, tentou, não conseguiu, se viu perdido em campo, e aí o Milton Mendes falou, não vai ter jeito, vou ter que tirar o garoto. Pô, o Alan saiu chorando de campo, cara. O maluco deu a tristeza, foi de rachar o coração ver o garoto sair chorando, por quê? Ele falou, cara, eu tive a chance da minha vida, tentei, os erros dele em campo, dava pra ver que era muito excesso de vontade. O garoto que quer se provar, você tem que marcar, você tem que ir lá na frente, e aí quando vai marcar, vai fazendo falta. Se eu não me engano, ele até saiu por causa disso. Começou no excesso de vontade, a fazer umas faltas grosseiras, tomou cartão amarelo, estava com risco de ser expulso, o técnico resolveu tirar. E aí saiu chorando, quebrou ali. Normalmente o jogador tenta se segurar a onda ali para ninguém ver que o cara tá bolado, mas ele não conseguiu, saiu chorando. É a prova definitiva da pressão que esses garotos carregam nas costas. Então, diante de tudo isso, qual que é a solução? Qual é que é o remédio? Qual é o jeito para fazer o Vasco apostar na base, que é o caminho para a gente sair do buraco que a gente está, né? Não que apostar na base automaticamente vai fazer o Vasco melhorar, mas o Vasco melhorar passa invariavelmente por a gente apostar mais na base. Como é que a gente pode ter isso? Com a diretoria assumindo ostensivamente, galera, nós vamos apostar na base. A diretoria tem que ter essa consciência e fazer um planejamento confiando para apostar na base. E não fazer como faz hoje aí, como a gente viu acontecendo nos últimos anos, que é deixar para o técnico decidir quando é que vai subir com o garoto, quando é que não vai. Porque isso a gente já viu, e por tudo que eu já falei até aqui agora, a gente sabe que não vai acontecer. Dificilmente o técnico vai tomar para si essa responsabilidade de ficar revelando o garoto. Porque muitas vezes ele vai revelar o garoto para o outro técnico surfar na onda. O Milton Mendes puxou o Paulinho da base, o Paulinho foi estourar mesmo na mão de quem? Do Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi que se beneficiou do custo do Milton Mendes de botar o garoto, puxar o garoto da base, aturar ele oscilando mais, não fazendo grandes partidas. O que o Milton Mendes ganhou com isso? Não ganhou nada. Quem ganhou foi o Zé Ricardo. O Evander, mesma coisa. O Evander foi jogar de segundo volante ali, foi ser inventado como segundo volante lá no começo de 2017, com o Cristóvão Borges, né? Lembra? Florida Cup, comecinho no Campeonato Carioca. Todo mundo meteu o pau nele, falou que o cara era burro, falou que era professor Pardal. Eu também me incluo na crítica aí, critiquei pra caramba o cara. Depois, no final do ano, o Zé Ricardo trouxe ele de novo para jogar como volante e aí ele foi decisivo lá naquela partida contra o Santos e em outros jogos também. Quer dizer, a gente não sabe direito porque ele ficou sumido na época do Milton Mendes, mas o Cristóvão Borges chamou ele para jogar de volante ali. Com certeza ele ficou treinando nesse tempo todo, a gente não viu, mas os treinadores viram. Lá no final do ano, o Zé Ricardo não tinha quem escalar, puxou o garoto, ele foi decisivo. Quer dizer, o Zé Ricardo colheu os louros de um trabalho que o Cristóvão Borges começou lá atrás. E aí é muito difícil de você esperar que um técnico, que um treinador, vai preparar um jogador, sacrificando o seu próprio rendimento da equipe, sacrificando a sua própria imagem para a torcida, para, com isso, daqui a pouco ele acaba caindo e lá na frente, quem vai se aproveitar do seu trabalho vai ser um outro treinador. Então o caminho não é esse, o caminho é a diretoria levantar e falar, galera, eu vou puxar a base. O objetivo aqui agora dessa equipe é desenvolver garoto, é criar talento, porque vai ser o que vai tirar o nosso clube do buraco. E fala isso para a torcida, fala isso claramente. Nosso objetivo esse ano, a gente vai tentar disputar os títulos? Vai. Mas disputar os títulos vai passar por revelar garoto. A gente quer disputar título revelando garoto. Então, entre montar uma equipe mais competitiva hoje, que faça a gente, sei lá, disputar uma Copa do Brasil, disputar um Campeonato Brasileiro, ou
fazer uma equipe também competitiva, que talvez não chegue tão longe nas competições, mas que sirva de semente para nos próximos anos revelar uma geração super talentosa, que consiga formar uma equipe muito mais forte do que a gente conseguiria esse ano e que seja muito mais sustentável, porque a gente vai vender esses caras depois e vai reinvestir o dinheiro de volta no time, melhor seguir com essa segunda opção. E aí, lógico, passa também pela torcida comprar esse discurso, né? E não no primeiro revés que a equipe tiver, na primeira fase ruim que a equipe atravessar, já começar a criticar os garotos, já começar a criticar a direção que não contrata ninguém. Tem essa parte que a gente tem que ajudar também, né? Mas voltando aqui então, o que a diretoria tem que fazer? Além de assumir esse discurso, deixar público esse discurso, estamos revelando novos garotos, nossa preocupação é revelar novos garotos, ela tem que também tomar outras atitudes mais práticas. Blindar o treinador. Você vai virar e vai falar, treinador, olha só, você aqui, além de montar uma equipe competitiva, uma equipe que garanta que a gente não vai ser rebaixado no Brasileirão, que garanta que a gente possa disputar pelo menos um Campeonato Carioca aí, avançar algumas fases na Copa do Brasil, você vai ter que revelar moleque. A gente vai blindar você, quando estiver escalando a molecada e a molecada eventualmente não corresponder, a gente sabe que isso faz parte de um planejamento, não vamos cobrar você por isso. E quando chegar no final do ano, se você chegar de repente em 10º lugar no campeonato, não conseguir uma vaga na Libertadores, mas fizer com que 2, 3 jogadores da base se consolidem, se transformem em realidade, em verdadeiras opções para o elenco, sua missão está feita, você continua com a gente para o ano que vem. Se não, se você chegar em 10º, às vezes você consegue até um pouco mais, em 7º lugar, belisca uma vaga na Libertadores. Mas isso, à custa de deixar a molecada no banco, de não desenvolver nenhum moleque da base, você vai ser demitido, porque a nossa missão é desenvolver garoto. E isso passa muito também por quando a coisa apertar, e aí o treinador fala, cara, eu preciso de um volante, eu preciso de um atacante. A diretoria tem que ser firme e falar, ué, procura na base aí. Vê o treinamento da base, chama uns garotos para treinar com o time principal e vê o que você pode aproveitar. Porque eu não vou ficar contratando, não. Política de contratação tem que ser a seguinte, ó. Ou eu trago um cara que resolve o seu problema, um cara que vai ser craque, um cara que vai ser uma referência pro time. Ah, tô precisando de um volante. Então eu vou trazer um volante aqui que vai ser titular absoluto, que vai ser um cara que vai realmente fazer a equipe subir para um nível superior. Vamos procurar no mercado. Se tiver um cara à disposição, um cara que a gente consiga trazer, consiga pagar o salário, a gente traz. Se não, para trazer cara de 30 anos da Ferroviária, para trazer jogador que está encostado lá, não é nem mais opção do técnico em outro time grande, trazer emprestado, para fazer essas opções, aposta no garoto da base aí. Vamos no garoto da base. Se não der certo, eu tô te protegendo, pode deixar. Eu que vou assumir essa responsa e toca aí. Essa tem que ser a postura da diretoria. Só que a gente não vê isso acontecendo, né? Por quê? Por que a gente não vê isso acontecendo? Bom, primeiro, uma possibilidade que a gente não pode ignorar é que a diretoria do Vasco não tem isso claro na cabeça. Eu nunca vi o Eurico Miranda falando nada próximo desse discurso, nunca vi o Campelo falando também. Pode ser que os caras simplesmente não percebam que a base é vital para essa recuperação do Vasco e que eles precisam atuar diretamente e de forma ostensiva para que isso aconteça. Pode ser que eles achem que, cara, a base se renova naturalmente, é o treinador que tem que escolher quem vai jogar ou deixar de jogar e deixa isso acontecer, é uma possibilidade. Para ser sincero aqui, o único dirigente do Vasco que eu vi falando em apostar na base, falando num planejamento que contemplava revelar jogadores e montar um time de base, foi o Rodrigo Caetano, lá em 2009, quando assumiu o clube. Ele falou que queria, aos poucos, ir botando cada vez mais garotos na base, até chegar no modelo que, no futuro, o time do Vasco tivesse 80% dos jogadores sendo da base. E, realmente, a gente viu, naquele começo ali de trabalho do Rodrigo Caetano no Vasco, foi nesse período recente aí, o período em que a gente viu o Vasco mais investindo na base, né? Ali em 2009, foi quando a gente viu o Allan Kardec subir, o Felipe Coutinho também jogar, o Alex Teixeira jogar, o Souza jogar. O Rodrigo Caetano também buscou, que isso é uma outra solução que pode acontecer, né? Jogadores muito novos, para ficar um ano na base e depois subir. Ou então mesmo, bem novos, que seriam como se fossem júniores de outras equipes e puxar. Que nem o Vasco está fazendo agora com o Raul, né? Que foi o caso do Dedé, que foi o caso do Rômulo, que foi o caso do próprio Fagner, que foi revelado no Corinthians, mas, pô, era um jogador ainda de 19 anos quando veio pro Vasco. Então, essa política ostensiva e clara de apostar na base, de apostar na juventude, a gente viu com o Rodrigo Caetano lá em 2009.
Depois disso, a gente nunca mais viu nem sequer a diretoria falando na importância da base, quanto mais isso se refletindo numa política dentro de campo. Por quê? Porque a diretoria também é cobrada, né? O técnico ele tem uma cobrança diária, a gente já falou aqui nesse vídeo que ele trabalha sempre a curtíssimo prazo, né? O pensamento dele a cada partida é se manter no emprego. A diretoria ela tem um tempo mais de folga, mas ela também tem cobrança. As eleições no Vasco são de 3 em 3 anos, e se você chegar no final desses 3 anos e não tiver feito uma administração boa, você pode perder nas urnas, né? Você, ou o candidato que você apoia, vai ter muito menos chance de se eleger se na percepção dos sócios você não tiver feito um bom trabalho. Então é difícil de você imaginar um dirigente que tem essa postura de falar, não, eu vou apostar na base, e aí vai demorar 1 ano, vai demorar 2, vai demorar 3... De repente, quando tiver a próxima eleição, esse time, essa filosofia que eu estou apostando, nem vai ter dado todos os frutos ainda, e aí eu posso perder as eleições, paciência, porque eu sei que no máximo no 4º ano, o cara que vai assumir no meu lugar vai pegar um elenco forte, vai pegar um elenco que eu construí, e aí vai perceber que a base é a solução, e daí pra frente o clube anda. Porque, se eu já falei anteriormente aqui, que o técnico não vai ter esse tipo de apego, que o Cristóvão não vai querer ficar preparando o jogador para depois o Zé Ricardo usufruir, que o Milton Mendes não vai ficar querendo preparar o jogador para depois o Zé Ricardo usufruir, e esse pensamento nos técnicos faz até mais sentido, porque o Cristóvão Borges saiu do Vasco, e quando é que o Cristóvão Borges volta para o Vasco? Muito possivelmente nunca mais. E o Milton Mendes, será que um dia ele volta para o Vasco? Muito possivelmente nunca mais. Então, cara, o que ele fez ficou, passou, é passado, ele não quer mais se importar. Agora, presidente do Vasco, dirigente do Vasco, é uma galera que a gente pressupõe que seja vascaína, né? Então tem que pensar no bem do clube acima do bem do seu nome. Então, se eu não posso esperar de um treinador que ele se sacrifique em nome do Vasco, eu quero poder esperar do dirigente vascaíno que ele se sacrifique seu nome pelo bem do Vasco. Até porque, nesse exemplo que eu citei aqui, se o cara faz o trabalho de base bem feito, por mais que não renda fruto em 3 anos, se render em 4, se render em 5, aí cabe a ele mostrar para os sócios como a filosofia dele estava certa, e se o sucessor dele não seguir com a filosofia, tentar voltar dali a 3 anos de novo para continuar com o trabalho. Agora, isso passa, e vou também voltar de novo nessa tecla aqui, pela consciência da torcida da importância de apostar na base. Porque se o torcedor for ser imediatista também, né, quiser o resultado na mesma hora, e aí de repente o garoto faz um jogo ruim, faz 2 jogos ruins, faz 3 jogos ruins, já quer ver o cara fora, já acha que o cara não presta, já tem que mandar embora, você também vai estar atrapalhando nesse processo aí de renovação da equipe, de revelação de jogadores da base. Então o torcedor tem que ter essa consciência. E, finalmente, só para não ficar sem falar por aqui, a gente também não pode desconsiderar a influência que os empresários têm no mundo do futebol. Os empresários têm dentro do clube do Vasco da Gama, né? Que eu não vou saber dizer qual é o nível de influência, qual é o nível de ingerência que eles têm na linha de comando do Vasco aí, mas não é nada suspeito, não vou ficar nem um pouco surpreso se eu descobrir que tem empresário que faz o jogador dele ter preferência na hora de ser aproveitado em cima de jogador da base, que ele consegue convencer dirigente, que ele consegue convencer treinador de que você tem que escalar um jogador que ele botou no clube e não o jogador da base, né? Não vou ficar nem um pouco surpreso se eu souber que isso acontece. Enfim, galera, isso era o que eu tinha para dizer hoje. Ficou longo esse vídeo pra caramba, mas eu achava que tinha que falar, porque isso é um debate que está acontecendo muito hoje em dia aí nas redes sociais, né? Então sempre que esse assunto surgir, eu vou querer direcionar esse vídeo aqui para vocês. Digam aí nos comentários se eu viajei na maionese ou se faz sentido o que eu disse. Se vocês concordam com o que eu falei aqui, vamos pressionar a diretoria, vamos falar sempre que possível da importância de investir na base para ver se desperta essa consciência aí no pessoal que está comandando o Vasco hoje, porque eu vou falar aqui também pela enésima vez. A melhoria do Vasco passa por um melhor aproveitamento da base. Beleza, galera? Não se esqueçam aí de seguir a gente nas outras redes sociais, curtir esse vídeo, assinar o canal caso não tenham assinado, patrocinar o canal no apoia.se/sobrevasco. Se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo aqui, quer que a gente faça cada vez mais vídeos
com mais qualidade, considere patrocinar a gente mensalmente lá. A partir de R$5 você já pode estar ajudando o Sobre Vasco, participa de grupo de WhatsApp, participa de grupo secreto no Facebook. A partir de R$10 já concorre a uma camisa do Sobre Vasco por mês. Então acho que pode ser interessante, você vai estar ajudando o canal a continuar e ainda vai ter benefícios exclusivos. Bem, isso é o que eu tinha para dizer por hoje. Espero vê-los amanhã ou o mais breve que puder e a gente vai se falando.